Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, artigo 5º da IN 101 de 2019. Eu corto depois. Pode deixar. Para de bobeira. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a Maria tá rindo aqui o tempo todo. Vamos de novo, Maria. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, passando aqui para a gente poder conversar a respeito da medida provisória 871, que agora também, né, nós temos aí que tem junto com a medida provisória, na verdade, a Instrução Normativa 101 de 2019, de abril de 2019. Né, como sempre, eu tirei a lei aqui para vocês, e aí eu vou ler e vou passar algumas considerações que acho muito interessante de nós discutirmos hoje. Essa instrução normativa de 101, na verdade, ela veio justamente, né, falando de instrução normativa, ela veio justamente por causa da medida provisória 871, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Como a medida provisória fez algumas mudanças, eu vou passar para vocês algumas modificações que houve com a medida provisória 871. Vamos começar aí primeiro? Se você puder abrir a Instrução Normativa 101 de 2019, que a gente vai acompanhando, né? Do artigo 2º, que vem falando sobre a carência, né? Que é agora os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão, se houver perda da qualidade de segurado, né? A partir do momento da nova filiação, vai ter que cumprir todo o período exigido de carência, de acordo com aquele artigo 27A da Lei 8213. Então, sim, vai existir agora a carência, né? Pensão por morte aí. A pensão por morte nos casos de fato gerador, ocorrido a partir do dia 18 de janeiro de 2019, que foi quando foi promulgada, né, a MP 871, a contar, inciso 1 aí, a contar da data do óbito. Aí, uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é a linha A, tá? Eu estudei, na verdade, essa instrução normativa hoje, na hora do almoço, para poder passar aqui para vocês agora à tarde. Na linha A está falando que o dependente filho menor de 16 anos, quando requerida, até 180 dias da data do óbito. Contudo, a gente precisa observar qual que é a regra do Código Civil, né? Será que a gente lembra a questão do menor, do absolutamente incapaz? É que idade? A partir de 16 anos incompleto, aliás, antes de 16 anos incompleto, né, é menor incapaz. Então, como que pode uma lei, né, que veio através de uma medida provisória desse ano, de janeiro desse ano, e agora, posteriormente, uma instrução normativa interna do INSS, falar no seu artigo 3º, inciso 1, a linha A, que vai ocorrer uma prescrição temporal consumativa em prol de um menor absolutamente incapaz. Primeiro que ele não tem a tutela de defender, né, o seu direito por si próprio, ele depende de um terceiro. Por isso que o Código Civil fala que ele é absolutamente incapaz, ele não tem a capacidade civil de exercer os atos da vida civil dele. Dessa forma, né, é algo que vai ser discutido através dessa instrução normativa. Foi uma das primeiras coisas que eu vi. Porque aqui está falando que a instrução, o inciso 1, a linha A. Ao dependente filho menor de 16 anos, requerida até 180 dias da data do óbito. Se não for requerida em 180 dias da data do óbito, o menor vai ter que receber a pensão por morte a partir do momento da data da DER, que é a data de entrada do requerimento. Mas, contudo, isso é discutível, visto que não pode correr prescrição contra absolutamente incapaz, né? Menor de idade aí, mas absolutamente incapaz. Parágrafo único, está falando aqui, né, que o fato gerador ocorrido até 17 de janeiro, aplica-se os prazos vigentes desde da época do óbito. Então, pessoas que faleceram antes da medida provisória, de 17 de janeiro de 2019, não é aplicado tal regra. Mas ainda assim, as pessoas que faleceram, por exemplo, a partir da data do óbito, né, é discutível isso. Eu estou contando assim, os principais erros que eu vi hoje, tá, gente? É óbvio que não é toda a instrução normativa, até porque não tem como eu passar tudo aqui para vocês, são vários capítulos, mas são alguns pontos que eu fui ticando, pode ver, e que eu achei interessante a gente compartilhar. Artigo 5º, né, que aí depois vem falando sobre a questão da pensão por morte,
a questão dos transcorridos dos períodos, dá uma lida nessa instrução normativa, porque vai fazer muita diferença. Artigo 5º. Ajuizada a ação de reconhecimento da condição de dependente, poderá ser requerida a habilitação provisória ao benefício previdenciário por morte, exclusivamente para fins de rateio de valores com outros dependentes. E aí, nesse caso, o valor, conforme está dizendo aqui o artigo 5º, nesse caso, julgado procedente, esse valor ele fica como se fosse em depósito em juízo, que não vai ser em juízo, porque aqui a gente está falando do administrativo, até ser reconhecida a decisão judicial de união estável. Ou seja, o cliente vai lá, vai entrar com pedido de união estável. Aí, ok. E aí, automaticamente, com o número desse processo, ele já vai no INSS e fala: ó, INSS, você está pagando aí pensão por morte para um determinado dependente? Eu também sou dependente e eu já tenho um processo correndo na justiça. O que vai ser feito? Vamos colocar que seja... não vou falar eu não, porque eu não quero isso. Vamos colocar Tício, lembrando da faculdade. Tício? Não, mas Tício é homem, né? Vamos pegar... vou falar Maria não, por causa de... porque eu tenho uma sócia aqui no escritório que se chama Maria. Aí é sacanagem. Um nome qualquer, é Lívia. A Lívia tem uma união estável e o filho do Geraldo já está recebendo a pensão dele. O Geraldo faleceu. E a Lívia entrou na justiça agora pedindo o reconhecimento de... Artigo 5º da IN 101, agora de abril, né? Eu comecei a explicar para vocês sobre a questão da instrução normativa, sobre a pensão por morte, né? O artigo 5º fala que ela vai ser ajuizada na condição de dependente e poderá ser requerida o benefício de pensão por morte exclusivamente em caso de rateio. Como que funciona isso? Eu estava até dando um exemplo para vocês. A Lívia tem um caso com o Geraldo e nunca casou. Não tinha problema, mas nunca casou. Só morava junto. E aí, certo dia, o Geraldo bate as botas. E agora o filho do Geraldo com outra mulher está recebendo a pensão. Ele é menor de 21 anos. E a Lívia quer receber essa pensão. De acordo com a Instrução Normativa 101 de abril de 2019, a Lívia vai poder requerer, contudo, ela tem que entrar com o quê? Ação declaratória de união estável, você lembra disso? De constituição e dissolução de união estável. Aqui está dizendo o parágrafo único que se, a partir do momento que ela entrar nessa ação, é como se o INSS dividisse o valor de salário dele em dois. O filho dele vai receber metade do salário e a companheira ficaria com a outra metade. Só que como o INSS não tem certeza se ela realmente deve receber ou não, esse valor ficaria separado, como se fosse um depósito judicial. Como que isso vai funcionar? Administrativamente, se você me perguntar, eu não sei, porque a instrução normativa veio agora em abril. Então, na prática, eu ainda não vi caso dessa forma. Contudo, o parágrafo único ressalta que, se julgada a ação improcedente, aquela ação de declaração e constituição de união estável que eu estava explicando para vocês, esse valor corrigido que foi retido, ele vai voltar, da forma, está até dizendo aqui, de forma proporcional para aquele dependente que deveria ter sido recebido. Se caso ficar comprovado que a Lívia realmente tem união estável, teve união estável com o seu Geraldo, aí esse valor que ficou depositado, não vou falar em juízo, porque nós estamos falando do setor administrativo, esse valor será revestido a ela. Aí, pessoal, como eu estava continuando a falar para vocês, nós vamos para o artigo 6º, que fala que são aplicados ao óbito ocorrido a partir de, o inciso 2, na verdade, do parágrafo 4º do artigo 364 da IN, fala que são os óbitos aplicados de 1997 a 2019, mas isso aí nem compensa eu passar para vocês, até porque eu não teria tempo de ler a instrução normativa da IN 77. Mas eu oriento vocês, na verdade, a ler a instrução normativa 77 em conjunto com a instrução de agora, de abril, para vocês compararem. E lembrando que, para quem não sabe o que é instrução normativa, não está sabendo nem o que eu estou falando aqui, instrução normativa é como se fosse o Código de Processo Civil do INSS, né? Que é onde eles utilizam a lei interna, como que vai ser feito um processo administrativo, a quem que vai direcionar, qual órgão. Então, só para você se situar. Fala do auxílio reclusão, artigo 7º e 8º, que desde que cumprida todos os demais requisitos, tem a carência de 24 meses, isso aí depois vocês podem dar uma lida, e do artigo 8º até o artigo 13º vem falando sobre o auxílio reclusão, mas eu quero me ater com vocês sobre o salário de maternidade, que houve uma alteração significante. Artigo 14, aí vocês acompanhem comigo. Salário maternidade para os fatos de... Pausei.
Não, não filma. Mata o pernilongo. Cadê ele? Gente, não. Pessoal, só um bichinho. Artigo 14, então, fala o quê? Do salário maternidade. O salário maternidade, de acordo com a IN 101, na verdade, agora de abril, é porque a gente fala tanto de IN 77 e IN 77, que né, eu ainda estou habituada a IN 77 e 45, mas vamos lá. Tá falando o seguinte: salário maternidade para fatos geradores ocorridos a partir de 18 de janeiro de 2019 será requerido no prazo de 180 dias. O que vale, né, antes dessa regra de 18 de janeiro de 2019? A pessoa tinha um filho lá na roça, mas não sabia que era segurado especial, não sabia que tinha direito a receber salário maternidade. A criança já estava com 3 anos. Você ia no INSS, o INSS o quê? Recusava. E aí, com a carta negatória, documentação, você ia para o processo judicial. No processo judicial, ó, dava ok, a pessoa realmente conseguia receber seu salário maternidade. Hoje, para fins dessa instrução normativa, em conjunto com a medida provisória 871 desse ano, o prazo para requerer o salário maternidade é 180 dias. Se liga no parágrafo 1º. O direito a salário maternidade decairá após o prazo prescricional. Gente, como eu falei para vocês aqui sobre essa questão de prazo, inclusive sobre quando estabeleceu o prazo para o absolutamente incapaz, lá no artigo 5º, não, deixa eu ver aqui, não é no artigo 5º não, espera aí, lá no artigo, pensou como, 3º, né, enfim, não é percorrido prazo contra absolutamente incapaz. Nesse caso aqui do salário maternidade, é algo que, né, vamos ter que ver na prática, mas é discutível. Porque hoje a gente sabe que até 5 anos a gente poderia receber isso. Agora não mais. De acordo com essa IN, acabou-se o prazo. Ainda tem um capítulo 5 que fala sobre certidão de CTC. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode postar aqui embaixo, que eu vou procurar responder. Lembrando que eu ainda estou estudando essa lei, porque saiu agora, essa lei não, na verdade essa instrução normativa, porque saiu agora em abril. Né? Tem algumas coisas que fala da prestação continuada, que é o BPC, mais conhecido como LOAS, né? Mas esse benefício BPC agora, quando você der a entrada, você vai assinar uma declaração dando acesso ao INSS de todos os dados bancários do seu cliente, ou, se você estiver me ouvindo, dos seus próprios dados. Então, toda movimentação bancária, aquelas pessoas que costumam receber e tem um valor lá na conta, isso agora vai ser de acesso ao INSS. E lembrando que desde dezembro do ano passado, quem recebe BPC precisa estar cadastrado no CRAS da sua cidade. Capítulo 7º aí fala sobre o segurado especial. O meu segurado especial, vou gravar um vídeo especialmente para falar deles. Inclusive, quero falar deles também no que tange a reforma da Previdência, porque né, já passou, na verdade, a primeira fase da reforma e tem alguns aspectos do segurado especial que eu quero discutir com vocês, mas a gente vai ver isso em outro vídeo. Capítulo 8º, que é compensação previdenciária, eu não vou discutir aqui também, que é cálculo. O capítulo 9 aí, do monitoramento do benefício. Na hipótese de alguma irregularidade, você vai receber uma notificação e você vai ter que apresentar a defesa no prazo de 10 dias. Então, recebeu a notificação do INSS ou do banco, porque também o INSS vai poder utilizar as redes bancárias para isso. Se você receber uma notificação alegando irregularidade no seu benefício, corra atrás de um advogado especialista para você se defender, porque o prazo que você vai ter para se defender é um prazo de 10 dias. Lembrando que se a pessoa não se manifestar ou se não fizer a defesa suficiente, o seu benefício vai ser suspenso. Então, para que você não corra o risco de fazer uma defesa e a defesa não seja julgada improcedente ou seja insuficiente, porque o INSS diz que se o segurado apresentar uma defesa que não seja suficiente para embasar aquela defesa, na verdade, que está sendo discutida no processo, seu benefício vai ser suspenso. Então, o que eu te oriento é corra o mais rápido possível atrás de um advogado para saber se o benefício está tudo certo, tá? Consultoria, você vai ver que os advogados são muito bacaninhos. Então, escolha um especialista. Capítulo 10 está falando do desconto em benefício, mas isso também é papo para outro vídeo, porque também trata de cálculo. Então, pessoal, quando vocês forem ler, eu peço para vocês lerem a Instrução Normativa 101, né, de 2019, em conjunto com a medida provisória 871 desse ano, que é do Bolsonaro, né, foi de 18 de janeiro de 2019, para que vocês possam mesclar e entender por que está sendo feito isso, por que está sendo modificado certas coisas. Ah, doutora, mas então é correta essa questão do prazo constitucional para o menor?
Ah, doutor, mas o salário maternidade, eu vou poder requerer, não vou poder requerer? Gente, está sendo implantado agora. Não vamos sofrer por antecipação. Mas o que você precisa saber é que você precisa ir atrás de um advogado especialista para a gente poder discutir isso em juízo, tá? Espero ter ajudado. Abraço, fique com Deus. Tchau, gente. Se inscreve no canal, se inscreve aqui, tá? Conto com vocês. Aqueles que não são inscritos no canal ainda. Canais, eu só tenho um canal. Mas aqueles que não são inscritos ainda, aperta esse botão aqui embaixo, ou tá aqui, ou aqui, nunca sei onde que vai colocar, mas eu acredito que esteja aqui. Se inscreva, ativa o sininho aqui do lado para você receber muito mais dicas de previdenciário, para você que é bacharel em direito receber as dicas da OAB, para você que está aí no canal só mesmo querendo saber informações sobre direitos, eu posto aqui também, e principalmente você que é meu amigo advogado, se inscreve aqui porque eu vou postar muita coisa a respeito de PJE, meu INSS, INSS digital e tudo que você pensar, tá? Beijo, obrigada, gente.